relação ao áudio desktop, eu sempre fico no Pronto? Amores, vamos lá, a gente já começou um pouquinho atrasado. Tire foto, tira foto, põe o zoom, se quiser o aparelho da fora, faça uma pose. Antônio, por favor, Antônio. Olha só, toda vez que eu chego aqui, aí pega. Calcule a lateral de um cone reto cuja altura é 16 e cujo raio da base é 12. Galera, olha, por mais que é importantíssimo isso, certo? Você não tem jeito, por mais simples que seja uma situação, se você não estiver treinando aquilo, você vai ter, pelo menos você vai perder mais tempo do que era necessário, tá certo? Então é o seguinte, ó. A altura é 16, o raio é 12. O desenho já está ajudando, né? A geratriz é o que, pessoal? A hipotenusa daquele triângulo retângulo, observe. Fazendo G é 20. Qual era a lateral? Vocês anotaram há pouco tempo? πr vezes a geratriz. Área lateral de um cone. πr vezes a geratriz. π vezes 12, que é o raio, vezes a geratriz que você acabou de encontrar, 240. 240 π, adotando π como 3,14, 753,6. Tá bom? Pitágoras, para calcular a geratriz, você precisa dela para encontrar a área lateral, substitui o π por 3,14. Tá certo? Passa, Antônio. Volume de um cone, gente, importantíssimo essa fórmula para o Enem. 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura. 1/3 da área da base vezes a altura. Todas as pirâmides, você tem esse 1/3zinho na frente, né? Isso é um tipo de pirâmide. Antônio, por favor, 1/3 de πr. Olha só, observar a representação de uma taça e calcular a quantidade máxima de líquido em litro que pode comportar. Pessoal, está ali, ó. O raio é 5, a altura é 20. O raio é 5, a altura é 20. Qual é o volume desse copo? A área da base vezes a altura dividido por 3. 1/3 de π, 5 ao quadrado, vezes 20. 523,3 centímetros cúbicos. Pessoal, dia 12, às 1h25 da tarde, você vai estar resolvendo uma questão que você deve saber o que é um litro. Litro é medida de capacidade. Qual é a conversão de litro para volume? 1 litro são quantos decímetros, por exemplo? Seguinte, pegue um cubo de aresta 10 centímetros, 10 por 10 por 10. Tudo que você colocar ali, água, Coca-Cola, bate-gude, qualquer coisa que você colocar ali, vai ter 1 litro. Repetindo, um cubo de aresta 10 centímetros. Pessoal, 10 centímetros é o quê? 1 decímetro. Um cubo cuja aresta é 1 decímetro, ou seja, o volume desse cubo é 1 decímetro cúbico, vai ter 1 litro. Significa o seguinte: 523 centímetros cúbicos são quantos litros? 1 litro tem 1000 centímetros cúbicos. Por quê? 10 por 10 por 10 dá 1000. O volume desse cubo, cuja aresta é 10 centímetros, são 1000 centímetros cúbicos. Então, se são 523 centímetros cúbicos e 1 litro é 1 decímetro cúbico, que por conseguinte são 1000 centímetros cúbicos, se eu quiser transformar 523,3 centímetros cúbicos em litros, eu devo fazer o quê? Dividir por 1000.
523,3 centímetros cúbicos são, na verdade, 0,523 litros. Tá certo? Ok? Antônio, por favor. Esfera. Gente, nosso último tópico para a gente ir para o nosso TDzinho, tá bom? O que é uma esfera? Lugar geométrico. Você toma um ponto central, o conjunto dos pontos iguais ao raio ou menores, o conjunto desses pontos forma uma esfera. Como assim, professor? Você tem um ponto central aqui. O conjunto de pontos no espaço que distam R de C, que são iguais a R ou menores, formam uma esfera. Tá certo? Fórmulazinha que é meio obscura, nem todo mundo sabe. A área da superfície de uma esfera, 4πr ao quadrado. Anota aí, isso aqui merece. A área da superfície da esfera, 4πr ao quadrado. Volume da esfera, pessoal. Passa aí, Antônio, por favor. Volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. Quero que volte lá o... Por favor, Antônio, volta. Isso. Calma, eu vou para lá de novo. Área da superfície da esfera, 4πr ao quadrado. Tranquilo? Volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. Mas é o seguinte, vamos logo para o nosso TD. Vamos logo. Tá certo? Tinha mais um exercício de esfera, mas vamos logo para o nosso TD. Só um instante, gente. Põe lá no outro slide. Ah, sim, de exercício, tranquilo. Esse aqui, né? Tem um TD aí para ficar com na mão? Sabe dizer se tem? Porque senão tu vai ter que ficar com o Word depois a resposta. Tem esse aqui, certo? Que é para tipo para eu ler. E aqui, ó, a aula sobral é para a resposta. Aí a resposta. Aí mas eu queria primeiro ler a questão. Aí o Word. Entendeu? Sim. Vai lá. O valor vai até 9,5. Já pôs? No caso, aqui só tá o... Vai aqui, ó. Isso aqui. Antes também já fiquei no caso, e é que aqui abre melhor quando tá aí no PowerPoint. Então, Não, mas eles estão com, é só pra mim, né? É tipo só pra mim. só você olha a resposta, Não, a resposta não, mas você vai ficar alternando o Word e isso aí. justamente, então seria bom se tivesse logo também aqui no PowerPoint pra poder... Mas daqui que faça aí, vai pra dentro. Nem só pra eu ver como é que fica. Aí só... Não, é só porque eu queria... Justamente é porque também a resposta no atributo. Não, a resposta não. A pergunta. Eu também arranjar uma instância. Aí eu leio, aí fica só no PowerPoint. Só pra eu ler as perguntas. Eu vou deixar lá. Passou. Pronto. Morreu. Ok? Agora muda lá, passa lá para esse papel. Passa. Alô? Não entendi. Tá bom, tá ótimo. Pessoal, desculpa aqui esse intervalinho. Garotão, houve um probleminha aqui, eu estou sentindo aqui um probleminha de... Mas tudo bem. Essa primeira questão aí, tá bom? Vamos ler. Não é essa a questão, tá bom? Passa aí um pouquinho.
Não é essa. Passa aí, passa. Outra. Pronto. Essa daí. Essa daí. Tudo bem? Vamos lá, gente. Primeira questão. Página 48. Página 48, primeira questão. Vamos lá, tá bom? Hã? Tem não o quê? Página 48, não é essa página não de vocês? Pronto, vamos lá. Um lapidador, é isso? Pronto. Deixa, Antônio, mas deixa que eu leio aqui. Antônio, relaxa. Vamos lá. Justamente, então. Vamos lá, gente. Um lapidador recebeu um joalheiro a encomenda para trabalhar em uma pedra preciosa, cujo formato é o de pirâmide. Pessoal, vocês estão vendo aí uma pirâmide, né? Ó. Conforme ilustra a figura 1. Para tanto, o lapidador fará 4 cortes de formatos iguais nos cantos da base. Os cantos retirados correspondem a pequenas pirâmides nos vértices e ao longo dos segmentos tracejados ilustrados na figura 2. Depois de efetuados os cortes, o lapidador obteve a partir da pedra maior uma joia poliédrica cujos números de faces, arestas e vértices são respectivamente iguais. Antônio, dá para colocar só essa imagem? Qual imagem? Um Word mesmo, cara. Isso. Eu não consigo arrastar aqui. Isso, põe aí, só coisa. Vai lá, agora passa. Isso dá para um PowerPoint uma. Isso, pronto. Não, deixa que eu tava viajando mesmo, esquece. Agora põe lá. Isso. Passa. Aí tu passa. Por que tu não baixa? Por que tu não baixa, cara? Pra eu mostrar. Vai lá, passa aí, vai. TD. O TD tem várias partes. Passa aí, vai. Aqui eu vai. Ah, sim, peraí. Aqui a visão tá meio ruim. Isso, vai, passa. Aqui a visão tá um pouco ruim mesmo. Vai lá. Ó, cadê a quarta questão? Continua. É a primeira, quarta. Vai lá, passa aí. Não, mas isso aí é... Passa mais, vai. Não, cara, isso aí não é não. Isso aí é o... É a primeira, vai. Não é essa daí não, mas isso aí não são questões. É teoria. Tem que passar para baixo. Aí, mais. Pode passar. Pode passar. Pronto, mais. Pode passar. Pronto, aí. Meus amores, pronto. Resolvi o nosso probleminha de comunicação. Deu certo. Pessoal, olha para cá. Ele quer saber exatamente agora, atenção. Ele quer saber o seguinte. Havia uma pirâmide bem aqui. Vocês estão vendo aí, né? Foram feitos cortes nos vértices P, Q, R, S. Ok? Esses cortes geraram uma nova figura. Tá certo? Geraram uma nova figura. Depois de efetuados os cortes, o lapidador obteve a partir da pedra maior uma joia poliédrica cujo número de faces, arestas e vértices são. Galera, quantas faces tem essa figura aqui? Pessoal, houve um acréscimo de 4 faces. Havia antes, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ao fazer os cortes,
essa face agora entrou, essa, essa. Aí você, ó, 9 faces. Acabou a questão. Gente, presta atenção uma coisa. Quando você vir e acontecer isso no Enem, dia 12, você já tem certeza que a resposta aqui é 9 e só tem um 9 aqui, você já marca, já dá tchau para a questão e já vai para outra, tá bom? Bom, quantas arestas nós temos? Pessoal, o que é a aresta? União das faces. Você pode pensar, são as linhas. São quantas linhas que nós temos aqui, pessoal? 4 aqui, mais 12, 16. Mais essas 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. São 20. Resposta certa, obviamente, o item A. Tá certo? 9, 20. São quantas faces? São 13 faces. Vértices. 13 vértices. Olha só. Vértices. Tem esse vértice aqui. Galera, são mais quantos vértices? 3, 6, 9, 12. 12 mais 1, 13. Item A. O que é que está errado? A letra A está errada, é verdade. É 9, 20 e 13. Não 9, 5 e 13. Tudo bem? Item A. 9, 20 e 13. Você substitui o 5 por um 20. Tá certo? Pronto. Bom. Aí tu põe lá no PowerPoint. Galera, segunda questão. Passa aí, passa, por favor. Pronto. Obrigado, viu? Galera, todo mundo para cá, não olhe para a resposta agora não. Vamos ler a questão. O recinto das provas de natação olímpica utiliza a mais avançada tecnologia para proporcionar aos nadadores condições ideais. Isso passa por reduzir o impacto das ondulações e das correntes provocadas pelos nadadores em seu deslocamento. Pessoal, você tem que ter uma sensibilidade boa quando você for fazer a prova do Enem, de perceber que tem informações que são só para... não serve nada para a resolução da questão, né? Que é o caso que eu li há pouco. Para conseguir isso, a piscina de competição tem uma profundidade uniforme que ajuda a diminuir a reflexão da água contra a superfície e o regresso no sentido contrário, além dos já tradicionais de comprimento e de largura. Um clube deseja reformar sua piscina de comprimento de largura. Já percebi. Pessoal, tá aqui, ó, tá tudo aqui então. Meus amores, cadê o comprimento? 50 metros de comprimento, meus amores, por favor, põe aí, houve um probleminha, tá certo? Me desculpem. 50 metros de comprimento, 25 de largura. Ok? Ó, tá ali, ó. Vamos lá, vamos nos organizar, tá certo? Bom, vamos lá. Piscina de competição tem uma profundidade uniforme de 3 metros. Acompanhe, por favor, põe aí. Vamos lá. Para conseguir isso, a piscina de competição tem uma profundidade uniforme de 3 metros, que ajuda a diminuir a reflexão de água. Além dos já tradicionais 50 metros de comprimento e 25 metros de largura. Eita! Pena. Vamos, são 3, pessoal, é uma piscina de 3 por 25 e 50. Tá bom? Um clube deseja reformar sua piscina de 50 metros de comprimento, 20 de largura e 2 metros de profundidade, de forma que passa a ter as mesmas dimensões nas piscinas olímpicas.
após a reforma, a capacidade dessa piscina superará a capacidade da piscina original em um volume mais próximo de... Meus amores, vocês anotaram no material de vocês esses valores? Antônio, se pudesse... Dá não, né, Antônio, para aumentar aí não, né? Aumentar só a parte do enunciado que tem as pequenas letras lá. Se puder, tudo bem. Assim tá bom? Opa! Calma. São 3 metros de comprimento, de altura, 25 de largura e 50 de comprimento. Bom, vamos resolver a questão, tá bom? Ele fala assim: o clube deseja reformar sua piscina de 50 metros de comprimento, 20 de largura e 2 de profundidade, para ela ficar uma piscina olímpica. Certo? Perceba, a piscina olímpica tem 3 por 25 por 50. A do clube vai ter 2 de profundidade, 50 por 20. Após a reforma, a capacidade dessa piscina superará a capacidade da piscina original em um volume mais próximo de... Aí, cara, tu vai lá no PowerPoint, por favor. Isso. Galera, presta atenção, tá bom? Agora, hein? Se o volume da piscina olímpica é igual a 3 vezes 25 vezes 50, porque é um bloco retangular, comprimento, largura e altura, 3 vezes 25 vezes 50, 3.750 metros cúbicos. Pessoal, olha cá aí. 2 de altura, 20 de largura, 50 de comprimento. 2.000. Senhoras e senhores, uma coisa, algo fundamental na prova do Enem é você saber fazer porcentagem. Os vários tipos de porcentagem que são pedidos. Olha o que foi que ele pediu. Antes, ela tinha uma capacidade. Foi reformada para ficar uma piscina olímpica. Em quantos por cento foi o aumento? Uma maneira de fazer é assim: você pega a diferença, piscina olímpica, a piscina original, subtraiu. Dá quanto isso aqui, gente? 1.750. Dividido por 2.000. 2.000. Tem um zero bem aqui. Por que divide por 2.000, pessoal? Porque é o tamanho original. Porque ele está perguntando, a partir do tamanho original, qual foi o aumento percentual. Piscina olímpica, menos a original, 1.750, dividido por 2.000, 0,88. Vezes 100, o aumento foi de 88%. Podia também, claro. Tá certo, pessoal? Vamos nessa. Gente, é o item E aí, né? Tá apagadinho. Tudo bem? Tudo bem, crianças? Item E. 88%. Se anota aí, por favor. Terceira questão. Um petroleiro possui reservatório em formato de um paralelepípedo retângulo com as dimensões dadas por 60 metros vezes 10 metros. Por favor, gente, já vai colocando. Vamos ler a questão e já vamos colocando, tá bom? Um petroleiro possui reservatório em formato de um paralelepípedo retângulo com as dimensões dadas por... Aí você já põe, por favor, 60 por 10 de base. Pessoal, é isso aqui, ó. 60 vezes 10. Tá fechado? 60 vezes 10. Muito bem. Eu vou ler aqui mesmo. E 10 metros de altura. E 10 metros de altura. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esse reservatório é subdividido em 3 comprimentos, A, B e C. Está vendo aqui, pessoal? Está vendo, não? Isso aqui? Na sua questão aí? Sim, agora. Agora sim, muito bom. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esse reservatório é subdividido em 3 compartimentos, A, B e C, de mesmo volume, por 2 placas de aço retangulares com dimensões 7 e 10.
alturinha 7, comprimento 10, que é o mesmo do tanque. De modo que os compartimentos são interligados conforme a figura. Assim, caso haja rompimento no casco do reservatório, apenas uma parte de sua carga vazará. Olha só que ideia engenhosa, né? Caso haja um vazamento aqui, nem toda a carga vai se... Isso aqui é real, isso aqui acontece. Se houver um vazamento aqui, nem toda a carga vai se perder. O líquido bem daqui não derrama. Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com sua carga máxima. Ele sofre um acidente que ocasiona um furo no compartimento C, exatamente aquele que eu apontei. Houve um vazamento bem aqui, bateu um iceberg. Aqui está a Rose e o Jack. Vamos lá. Para fins de cálculo, considere desprezíveis as espessuras das placas divisórias. Após o fim do vazamento, o volume do petróleo derramado terá sido de... Gente, calma aí. Se houve um vazamento bem aqui, qual região, qual área vocês acham que não vai haver perda de combustível? Né? Mostra aí, Antônio, por favor, lá no PowerPoint. A próxima questão. Passa. Por gentileza, meu lindo. Isso, Antônio. Obrigado, bebê. Pessoal, olha só a região que vai ter perda de material. Essa parte de cima, porque vai ficar aqui, ó. Essa parte A e B vai continuar com o combustível. Então basta a gente calcular a parte de cima, que o tio trouxe para cá, 3 vezes 60 vezes 10, mais essa região aqui C, ó, só a parte de baixo. 20 vezes 10 vezes 7. Eu estou passando aí, por favor, no PowerPoint, bebê. PowerPoint. No PowerPoint. No PowerPoint. Eu entendi. Passa daí, vai. Tá aí, o cálculo. 3 vezes 60 vezes 10, mais 20 vezes 10 vezes 7. Sim ou não? A parte de cima, mais aquela parte de baixo que ficou, somou as duas, 3.200 metros cúbicos. Perceba que a resposta está em formato de quê? Notação científica. Pessoal, quando é que o número está em notação científica, hein? Quando a parte inteira deve estar entre 1 e 9 vezes. É a vírgulazinha aqui, vezes 10 elevado à quantidade de casas necessárias. 32 está entre 1 e 9? 3,2 está. Aí você põe a vírgula. Quantas casinhas depois da vírgula? 1, 2, 3. 3,2 vezes 10 elevado a 3 metros cúbicos. Obrigado, Antônio. Anotem, por favor. Se quiser que volte aquele desenho da parte que ficou separada para você perceber melhor. Eu considero essa quarta questão uma das questões mais difíceis do Enem do ano passado. Já já a gente vai fazê-la. Enquanto você anota, eu vou lendo aqui. É assim. Exatamente. É comum os artistas plásticos se apropriarem de entes matemáticos para produzirem, por exemplo, formas e imagens por meio de manipulações, né, gente? Um artista plástico, em uma de suas obras, pretende retratar os diversos polígonos obtidos pelas interseções de plano com a pirâmide regular de base quadrada. Até agora, nada, né? Até agora não tem nada essa questão. Segundo a classificação dos polígonos, quais deles são possíveis de serem obtidos pelo artista plástico? Minha linda, é o seguinte: um artista pegou uma pirâmide e passou planos por essa pirâmide. Que figuras planas ele pode formar da interseção dessa pirâmide com esse plano, com esses planos? A questão
muito longe de ser fácil. Olha só, imagina agora, porque é o seguinte, eu vou já colocar a resposta, meio que é ótimo, mas você percebe que você vai ter que, na prova, você fecha os seus olhinhos e tenta visualizar, faz um desenho. Antônio, por favor, PowerPoint agora dessa questão. Passou? Isso, amor. É o seguinte, está aí a pirâmide, né? Imagine você passar planos por essa pirâmide. Esse plano pode vir aqui, ó, nesse sentido. Se ele vier, os planos que vêm nesse sentido aqui, todos eles formam triângulos. É difícil, pessoal, essa questão, até para entender o que é que ele queria. Até para entender o que ele queria, essa questão é difícil. Mas aí estamos aqui, ó, vamos lá. Está aqui a pirâmide. Tracei um plano aqui, ó. Formei um triângulo. A interseção do plano, cortei. Se eu traçar um plano paralelo à base, eu formo o que, gente? Quadrado. Quadrado. Se esse plano não for paralelo, mas ele for um pouco inclinado, eu formo o que, gente? Isso aqui é o que? Que figura é essa? Tu começa com T e termina com trapézio. Boa, gente, um trapézio. E se ao invés de você vir retinho, você fizer uma pequena inclinação, você forma não esse trapézio aqui, mas um quadrilátero qualquer, ó. Você tinha que visualizar isso. E se você, ó, você pode vir aqui assim, ó, não reto, mas aqui, ó, inclinou bem aqui, pentágono. Sim, a vida é assim, injusta. Você teria sim que visualizar isso aí na sua mente, ou fazendo desenhinhos lá no seu rascunho para resolver essa questão e acertar. Tá bom? Item E. Alguém quer tirar foto disso aí? Tá, tudo bem? Volta lá. PowerPoint, eu acho. Alguém precisa que volte? Volta lá, por favor, amigo. Isso. Meus anjos, quarta questão, mentira, quinta. Isso, isso, obrigado, viu? Meus amores, em regiões agrícolas, tudo bem. Em regiões agrícolas é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto, sobreposto por um cone. Isso, está aqui, né? Não. Pronto. Obrigado. Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto. Está aqui, gente, o cilindro reto. 3 de raio, 12 de altura. Isso. Sobreposto por um cone. Em cima desse cilindro tem um cone. E dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte de grãos é feito em caminhões cuja carga tem capacidade de 20 metros cúbicos. Tá bom? Pessoal, o material que está nesse silo aí será transportado por um caminhão cuja capacidade é de 20 metros cúbicos, ok? E nós temos aqui, ó, um silo cujo a base aqui é um cilindro e tem um cone aqui em cima. Ele vai estar cheio. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Ele pede para você utilizar 3 pi sendo 3. Antônio, por favor, passa aqui. Volta. Não, tem que ver a continuação da pergunta. Só um instante. O número mínimo de viagens que o caminhão precisará para fazer o transporte todo
o volume de grãos armazenados no silo é. Então nós temos o seguinte, ó, aquele silo cheio, um caminhão de capacidade de 20 metros cúbicos. Pessoal, de quantas viagens você precisa para tirar todo o material que tem naquele silo? Vai lá, cara, o PowerPointzinho. Isso, garoto. Pessoal, qual é o volume do silo? O volume do silo é o volume do cilindro mais o volume do cone, concordam? Volume do cilindro mais o volume do cone. Está aqui o volume do cilindro, ó. Pi raio ao quadrado vezes a altura. Área da base vezes a altura. Mais, pessoal, volume do cone. 1/3 da área da base vezes a altura do cone. Observe que o cone tem 3 metros de raio e 3 metros de altura. Observe no seu desenho. E o cilindro tem 12 metros de altura. Totalizando 324, usando o π igual a 3, 324 mais 27. O volume do silo é 351 metros cúbicos. Senhoras e senhores, 351 dividido por 20, que é a quantidade, que é a capacidade do caminhão, dá 17,55. Por que a resposta é 18 viagens? A conta deu 17,55. Por que a resposta é 18? Porque você vai dar 17 viagens inteiras e a última vai ter que fazer a viagem. O caminhão não vai estar cheio, ele vai estar com um pouco mais da metade da capacidade dele. Mas vai ser uma viagem que ele vai fazer. Professor, mas se fosse 17,1, a resposta era 17, não era? Era, pessoal? De jeito nenhum. Se a resposta mesmo tivesse dado 17,02, a resposta mesmo assim seria 18. O caminhão ia ter que pegar um pouquinho lá e ter que fazer a viagem dele, a 18ª viagem. Tá certo? 3 ao quadrado vezes 3 dá 7. Só tem que dividir por 3, não tem que dividir. 3 ao quadrado vezes 3. Vezes 3. Dividido por 3. P igual a 3. À frente, o π é 3. Tá bom, gente? O π é 3. Vamos lá. Sexta questão. Quer que volte? Não. Volta aí, por favor, lá. No PowerPoint? Na resposta lá. Isso. Anotem, por favor. Todo esse material será disponibilizado, viu? Vocês estão vendo? É um perigo também fazer isso. Mas essas questões, elas são todas dos últimos Enems, né? É exatamente como vem caindo, como será cobrado dia 12, quando você for fazer a prova, tá certo? Próxima questão, vamos lá. Tá bom, gente? Anota aí. Vamos lá, Antônio. Isso, garoto. Tem algumas coisinhas aí, tudo bem. Uma indústria de perfumes embala seus produtos atualmente em frascos esféricos de raio E. Frascos esféricos, com esfera. De raio E com volume 4/3 de πr ao cubo, ele deu, ó. O Enem de vez em quando faz isso, ele traz a fórmula, né? Observou-se que haverá redução de custos se forem utilizados frascos cilíndricos com o raio da base R/3. Certo? Ele vai tirar 1/3 daquele raio, vai diminuir 1/3 o raio da base. Cujo volume é dado por πr ao quadrado dividido por 3 vezes h. A altura. Sendo h a altura da nova embalagem. Para que seja mantida a mesma capacidade do frasco esférico, a altura do frasco cilíndrico
em termos de R, deverá ser igual a. Então perceba o que é que está acontecendo aqui. O que é que está acontecendo? Você tem uma esfera de raio R. Ele quer manter a capacidade, mas vai colocar num cilindro cujo raio é 1/3 do anterior. Qual deve ser a altura dessa nova embalagem cilíndrica, de modo que a capacidade se mantenha? Boa questão, né? Por favor, vamos resolver. Isso. Perceba o seguinte, ó, sinalzinho de igual aqui, tá bom? Porque ele quer exatamente isso, que você mostre que são iguais. Volume do cilindro. Pi, olha o raio em relação ao raio da esfera, 1/3. Área da base, πr ao quadrado, que é sobre 3, vezes a altura que a gente quer descobrir em relação ao raio da esfera. Volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. Aí você, ó, viu, garotão, ó, cancela o π, tchau π. Pessoal, r ao quadrado, r ao cubo, tchau r ao quadrado, fica só um r aqui. Gente, perceba aqui, 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 4, dividido por 3, 12. De novo, professor. Corta o π, tchau π. R ao quadrado, R ao cubo. Fica só um R desse lado. 3 ao quadrado, 9. Multiplico meu pelos extremos. 9 vezes 4, 36. Por 3, 12. H é 12R. Em relação ao raio, H tem que ser 12 vezes R. Tá certo? Vamos para frente. A bocha é um esporte jogado em canchas, que são terrenos planos e nivelados. Você sabia disso? Que a bocha é um esporte jogado em canchas, que são terrenos planos e nivelados, limitados por tabuados perimétricos de madeira. O objetivo desse esporte é lançar bochas, que são bolas feitas de um material sintético, de maneira a situá-las o mais perto possível do bolinho, que é uma bola menor, feita preferencialmente de aço, previamente lançada. Entenderam como é que joga a bocha? A figura 1 ilustra a bocha, uma bocha e um bolinho que foram jogados em uma cancha. Suponha que um jogador tenha lançado uma bocha de raio. Raio quanto, hein? 5 centímetros, está aqui, ó. Que tenha ficado encostada no bolinho, de raio 2, conforme ilustra a figura. Está aí, ó. Ó, tá vendo aí? Considere o ponto C como centro da bocha e o ponto O como centro do bolinho. Sabe-se que A e B são os pontos em que a bocha e o bolinho, respectivamente, tocam o chão da cancha e que a distância entre A e B é igual a D. Nessas condições, a razão entre D e o raio do bolinho. Pessoal, vamos entender agora a questão, tá bom? Está aqui a bocha, olha o tamanho da bocha, e aqui o bolinho. Ele quer saber essa distância aqui. O raio dessa bocha é 5, o raio dessa daqui é 2. Pessoal, quanto é que vale D? Uma questão simples de Pitágoras. Por favor, Antônio, põe lá na gente. Isso. Pessoal, é o seguinte, ó. Quando você une as duas bolas, os raios se somam. Pessoal, quanto é que vale CO? Quanto é que vale o segmento CO? Exatamente 5 do raio da esfera maior, da bocha, mais 2. Perceba, ó. CO vale 7. Senhoras e senhores, eu vou precisar... Tem pincel aí? Tem? Não tem não, né?
Tem pincel aí, Antônio? Ah, eu tô cego. Vai. Isso, por favor. Eu entendi o pincel. Pessoal, deixa eu fazer isso aqui. Pincel? Eu faço grande. Ah. Quer fazer que eu sou leve? É que eu tenho que reforçar. Deixa eu ver se dá certo isso aqui. Pessoal, é o seguinte, ó. Médio, né? Olha só. Só para você entender isso aqui. Aqui é 5, aqui é 2. Tá certo? Pessoal, pronto. Aqui é 5, aqui é 2. Senhoras e senhores, quanto é que vale? Ele quer saber essa distância D aqui, ó. Ele quer saber essa distância D aqui. Senhoras e senhores, quanto é que vale estar aqui para cá? Observe. Aqui não é 2. Se aqui é 2, aqui é quanto? 2. Tudo isso aqui é quanto, amores? 5. Então daqui para cá é quanto? 3, não é não? 5 menos 2, 3. 7 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais D ao quadrado. É o que está escrito bem aqui, ó. 7 ao quadrado é igual a D ao quadrado mais 3 ao quadrado. Já passei o 3 para cá. 2 raiz de 10. Essa medida aqui. 49 menos 9. 40. Raiz de 40. 40 é 4 vezes 10. Raiz de 4, 2. 2 raiz de 10. Ele perde a razão entre a distância D e o tamanho do raio do bolinho, que é a bola pequena, que é 2. 2 raiz de 10 sobre 2 raiz de 10. Muito bem. Vamos lá, gente. Meus amores, anota. Já tá aí. Deixa o pessoal anotar. Tá aí a resposta, amor. Tá aí. Para o modelo de um troféu foi escolhido um poliedro obtido. Para o modelo de um troféu foi escolhido um poliedro P, obtido a partir de cortes nos vértices de um cubo. Pessoal, vai logo imaginando um cubo na sua mente. Imagina cortes nos vértices desse cubo. Como é que fica a figura aí? Porque, Antônio, na prova você vai ter que pensar isso. Ou então fazer desenhos. Imagina o cubo aí, vai. Faz cortes nos vértices. Como é que fica? Tudo bem. Com corte plano em cada um dos cantos do cubo. Retira-se o canto, que é um tetraedro de arestas menores que a metade da aresta do cubo. Minha Nossa Senhora. Professor, o que é um tetraedro? Galera, tetra, tá aqui o cubo, ó. Tá aqui o cubo. Agora imagine o seguinte, você vai cortar bem aqui, vai formar um tetraedro. Pessoal, tetraedro é uma pirâmide de base triangular. Tá aqui, ó. Base. Isso é um tetraedro. Uma pirâmide de base triangular. Essa peça aqui foi retirada daqui, ó. Quando você tira, era sim um tetraedro. Era assim um tetraedro. Então você tirou.
Essa questão nem trata disso, na verdade. Com base nas informações, qual é a quantidade de cores que serão utilizadas na pintura das faces do troféu? Então, antes de mostrar o desenho, eu queria que a gente pensasse juntos. Um cubo tem quantas faces? 6. Inclusive, um cubo tem um outro nome. Alguém sabe o nome? O outro nome de um cubo? Hexaedro. Hexa, 6. Edro, face, 6 faces. Hexaedro. Muito bem. Agora você imagina cortes, como aquele ali que eu fiz. Pessoal, quantas faces tem essa nova figura? O que é que vocês acham? Não estou ouvindo. 6 mais 8, perfeito. Mostra lá, Antônio, por favor, para a gente a figura. Opa, tá aí. Está ali um cubo. Foi cortado ali, como o tio mostrou ali no canto. Pessoal, eram 6. Ao cortar os vértices, que são 8, eu ganho mais 8 faces. 6 mais 8, 14 cores. Só isso. E você vê uma questão como essa aqui, não é difícil, mas requer de você uma habilidade que geralmente não é treinada na escola, não é verdade? Muito bem, próxima questão. Resposta 14, tá bom? 9. O tampo de vidro de uma mesa quebrou-se e deverá ser substituído por outro que tem a forma de um círculo. O suporte de apoio da mesa tem o formato de um prisma reto de base em forma de triângulo equilátero com os lados medindo 30 centímetros. Prisma reto de base triangular. Tem um triângulo embaixo, tem um triângulo em cima e 3 faces laterais. Uma loja comercializa 5 tipos de tampos de vidro circulares com cortes já padronizados, cujos raios medem 18, 26, 30, 35 e 60. E o proprietário da mesa deseja adquirir nessa loja um tampo de menor diâmetro que seja suficiente para cobrir a base superior do suporte da mesa. Considere a aproximação para a raiz de 3 deve ser 1,7. Considere 1,7. Viu, gente? Ponha 1,7. Considere 1,7 como aproximação para a raiz de 3. O tampo a ser escolhido será aquele cujo raio em centímetros é igual. Essa questão dá para fazer de umas 4 maneiras diferentes, usando 4 fórmulas diferentes. Vamos fazer aqui uma, tá bom? Olha só. Antônio, por favor, vamos agora primeiro situar a situação. Situar a questão. É uma mesa, é um prisma de base triangular. Você vai colocar um tampo de vidro em cima. Só que você quer o menor valor maior sobre aquele triângulo. O menor valor que passa, ou que encaixa direitinho. Vamos lá, gente. Está aqui, ó. Aqui são os tampos que a loja tem. E está aqui a mesa. Está aqui a mesa, ó, da situação. Certo? Você vai colocar um desses tampos de vidro aqui em cima. Para que se encaixe direitinho. Tem várias maneiras de fazer essa questão. Eu trouxe uma que envolve a altura de um triângulo equilátero. Meus amores, isso aqui é um triângulo equilátero, ok? Isso aqui é um triângulo equilátero. Observe uma coisa. Ele quer saber o raio. O lado desse triângulo é 30 centímetros. Qual é a altura de um triângulo equilátero, gente? A altura de um triângulo equilátero. L raiz de 3 sobre 2. Agora vamos falar de uma outra coisa seríssima. Galera, esse rapaz aqui, o centro desse triângulo, ele também é o baricentro. E o que é o baricentro de um triângulo? O centro de gravidade desse triângulo, é o ponto G desse triângulo. Meus amores, o baricentro, ele tem uma divisão interessante. Olha só, está aqui a altura.
Aqui é 1/3 e aqui são 2/3 da altura. Uma das características do baricentro é essa. Você tem um segmento que a gente chama de seviana. Ele tem um tamanho. No caso aqui é a altura, que é L raiz de 3 sobre 2. E o L é 30. 30 raiz de 3 sobre 2. Já vou mostrar. Muito bem. Há uma divisão aqui. A partir do raio, 1/3 do tamanho está com o lado, 2/3 está com o vértice. Então pensa aqui comigo. O lado é 30. A altura é 30 raiz de 3 sobre 2. Quanto é 30 raiz de 3 sobre 2? 15 raiz de 3. 1/3 desse 15 é aqui. Quanto é 2/3 de 15? 10. 10 raiz de 3 é o raio. 10 vezes raiz de 3, 17. Mas vai lá, passa aí, por favor, que eu vou mostrar agora na prática. Só que ele faz um pouco mais complicado. Tem um monte de coisinha desnecessária. Vamos se concentrar no que eu falei. A altura está lá em cima, ó. L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2. Perceba que o raio, como eu falei, ó, é 2/3 da altura. Meus amores, 2/3 da altura. O raio, por ser o centro baricentro, 2/3 para cima e 1/3 para baixo. Como o raio é 2/3 da altura e a altura é L raiz de 3 sobre 2, 2/3 de L raiz de 3 sobre 2 é o lado raiz de 3 sobre 3. Como o lado é 30, 30 vezes 1,7 sobre 3. 30, que é o lado do triângulo, vezes 1,7 sobre 3, 17. Não entendeu? Tem sim. Pessoal, qual é o item correto? A. O raio é 17. Mas qual é o que passa de 17 menor de todas as possibilidades aí? Não precisa ser exatamente, mas precisa ser o menor que passe de 17. Tá bom? O Enem faz isso, inclusive. Ele gosta de fazer esse tipo de situação, viu, garotão? Atenção, viu? Muito bem. 10º. Uma empresa necessita colorir parte de suas embalagens com formato de caixas cúbicas para que possa colocar produtos diferentes em caixas distintas pela cor, ok? Utilizando parede de recipiente com tinta, conforme a figura 1, nesse recipiente mergulhou-se um cubo branco, tal como na figura 2. Tá aí, gente, tá aqui o recipiente, pegou-se um cubo branco. Pessoal, tira o cubo branco, que não está mais todo branco. Como é? Agora presta atenção, todo ano cai uma situação como essa. Como seria a planificação que você derramou esse cubo aqui? Olha, ele ficou pintado. Essas partes que tiveram contato com a tinta ficaram pintadas. Aí você tira o cubo, desbulha o cubo, planifica o cubo. Como é que é o cubo? Item A, você acha que é o item A? Você acha que é o item B? Primeira coisa, o que você está procurando? Você está procurando uma situação onde vai ter a face de baixo, está toda pintada, e ao redor dela tenha contato, faces também pintadas pela metade. Me diga uma coisa, por que o item A está errado? Não tem uma face toda pintada. A de baixo está toda pintada, aqui não está. Essa aqui está. Vixe, professor, então eu entendi. Não, porque você percebe que como é que esse cara está pintado é o de baixo. Quando você for planificar, quer levantar isso aqui, esse cara aqui não está pintado. Não é também o item B, não tem nem como. Olha o item C, pessoal. Que lindo o item C. Tu tem como aproximar mais para mim, tem? Para eu... Tem não, né? Tá bom. Tudo bem. Tá bom? Aqui é mais.
Pode aumentar mais. Pra eu ficar assim, ó, pegar. Tem não, né? Tá bom? Ah, ótimo. Pronto aqui. Valeu, Antônio. Antônio, tá vendo por aqui, ó? Tá vendo aqui? Não. Só tem um. Ok. O item D tá errado, porque não tem uma face toda pintada. Observe, agora eu vou precisar que vocês usem toda a sua visão espacial. Vamos levantar essa face aqui, ó. Todo mundo comigo, ó. E levantou. Boa, gente. Levantar essa aqui também. Ótimo. Quando eu levanto essa, eu fecho essa, ó. Levantou, fechou. Esse está em contato com esse cara aqui. Quando você levanta esse, ó, esse fecha, esse daqui fica em cima. E esse rapaz aqui, ó, fechou. Percebe que essa parte de baixo está aqui nas unhas. A unha vem para onde, ó? C de casa. Tem que ter essa visão. Não é fácil, mas com treino você consegue. Tá certo? Décima primeira, vamos lá, hein? Pessoal, calma. O que você está sentindo não é fome, é só, certo? Décima primeira. Uma fábrica que trabalha com matéria-prima de fibra de vidro, possui diversos modelos e tamanhos de caixa d'água. Com o objetivo de modificar a capacidade de armazenamento de água, está sendo construído um novo modelo com as medidas de aresta e base duplicada, sem alteração da altura. Olha só, o Enem adora isso, ó. Ama de paixão fazer isso. Mantendo a mesma forma. Em relação ao antigo modelo, o volume do novo modelo é... Perceba, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Um desses modelos é um prisma reto com base quadrada. Agora você vai ter que imaginar um prisma, aquela primeira figura que a gente trouxe, de base quadrada. Com o objetivo de modificar a capacidade de armazenamento de água, está sendo construído um novo modelo com as medidas das arestas da base duplicadas. Então você duplica a base, mas mantém a altura. Em relação ao antigo modelo, o volume do novo modelo é quantas vezes maior? Pessoal, agora eu vou precisar que você pense. Se você está mantendo a altura e está duplicando a base, enquanto vai aumentar o volume? O que é que vocês acham? Vou repetir, tá? Bom, vamos lá. Imagina aí um prisma reto de base quadrada. Você vai duplicar a base, mas vai manter a altura. A capacidade aumenta em quanto? Dá para fazer isso matematicamente, mas dá para imaginar também. Antônio, por favor. Tá aí, gente. Perceba que o volume antigo é a área da base, A vezes A, vezes a altura. Aí você é o volume novo, você duplicou 2A. Só que 2A ao quadrado é 4. Então é 4 vezes. É só isso. Muita gente deve ter pensado que era para duplicar, né? Só que a área foi elevada ao quadrado. Esse 2 foi ao quadrado. Tá certo? Tem que ter atenção muita nesses casos aqui. Simplesmente isso, tá bom? Ou seja, item B de bola. Qual vem, Antônio, por favor? 4 vezes mais. Posso tirar uma foto com vocês? Nossa Senhora!
Continuando, viu? Ei, que hora é essa? Falta 4 minutos. 9h30 já, 4 minutos? Só faltam 4 minutos. Dá tempo de É o seguinte, ó. É o tempo para passar o gabarito, vai. Tem um gabaritinho aí, né? Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Meus lindos, olha, eu realmente fico muito contente de poder vir aqui e dar uma certa contribuição a vocês. Pessoal, olha, primem por si mesmos. Tentem ser pessoas melhores para você, tá certo? Cuidem do espírito, mas cuidem também do saber. Um beijo carinhoso, fiquem bem, obrigado.